acalmado, podemos começar a aula, vamos orar, vamos darmos início à nossa aula, que não é uma aula fácil, é uma aula que trabalha muito o nosso coração, muito mesmo. Trabalha muitos ídolos que nós precisamos quebrar no nosso coração. Então vamos orar, pedir para que Deus fale conosco, para que Deus nos dê humildade para entender sobre a palavra dele. Senhor Deus, Pai querido, nós louvamos o teu nome por tudo aquilo que o Senhor é. Porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus gracioso, o Senhor é o Deus que criou todas as coisas. Inclusive o Senhor nos criou para a tua glória. Nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que nós temos de estar na tua casa. Privilégio que nós temos de ouvir a tua palavra e de aprender dela. Pai querido, nesta manhã eu me coloco nas tuas mãos, Senhor. O Senhor sabe do meu coração. E eu peço que o Senhor me use, apesar das minhas falhas, dos meus pecados, para a tua glória, Senhor. Que eu seja um vaso moldado nas tuas mãos. E que a luz de Cristo brilhe através de mim, para a glória do Senhor, nesta manhã. Abençoe também as minhas irmãs. Prepare o coração delas para ouvir, para aprender. E para que estejam dispostas também a mudar aquilo que precisa ser mudado, a restaurar aquilo que precisa ser restaurado, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, com o nosso coração humilde, para aprender e engrandecer o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Essa semana foi difícil para mim, no sentido de que é uma aula que mexe muito com o meu coração, né? Mexe com os meus pecados internos. Então, eu até na sexta-feira compartilhava com a Kessia que eu não tinha conseguido terminar a minha aula. E na sexta-feira eu cheguei bem angustiada, sim, preocupada, porque geralmente na sexta-feira eu já estou com tudo pronto, no sábado eu dou uma revisada, né? E eu não tinha conseguido nem colocar no papel o que eu tinha estudado durante a semana. E aí eu cheguei em casa na sexta-feira, falei para o meu marido, vamos orar, porque amanhã de manhã Deus precisa me ajudar, né? E eu orei, e ontem pela manhã, graças a Deus, eu consegui juntar as ideias. Então, assim, eu peço que vocês olhem para isso com humildade, né? Com o coração disposto a reconhecer os erros. Porque a comunicação, ela é um dos princípios mais importantes do casamento. Geralmente, os conflitos que nós temos no casamento partem daqui, né? Então, vamos lá. Eu quero começar mostrando algumas imagens para vocês, e aí vocês vão me dizendo o que vem à mente de vocês quando vocês veem isso. O que vem à mente? Que tipo de casal é esse aqui? Eu acho que não acontece na casa de ninguém, por isso ninguém vai falar, né? Essa imagem nunca aconteceu na casa de vocês? É um casal alterado, né? Será que eles estão dando risada, Silvia? Eu acho que está um pouco diferente de uma risada isso aí, né? Eu acho que ele deve ter colocado alguma coisa para ela, e ela de uma forma bem calma e tranquila, né? Rindo, falou para ele, não, você está errado. Vou viajar. Já comprei a passagem. É um tipo de comunicação, né? Certa, errada, é um tipo de comunicação. E essa outra?
A gente quase não vê isso hoje em dia, né? Só acontece na minha casa. Meu marido contou outro dia, não sei se foi no culto, numa quarta-feira, ele gosta de uma espura, assim, de uma forma que ele estava na sala e eu no quarto, e a gente conversando pelo WhatsApp. É um cúmulo, né? É um cúmulo da comunicação no casamento. Duas pessoas no mesmo lugar se falando pelo celular. Isso não acontece na nossa casa? Quantas vezes a gente utiliza o celular para tratar assuntos tão importantes, mas não consegue conversar pessoalmente? Não é? O celular passou a ser o nosso escudo. Outra imagem. E essa aqui é muito séria, né? O que esse casal está fazendo? Isso acontece na nossa casa? Aquela criança está bem tranquila, né? Ouvindo essa situação. Isso nós fazemos com os nossos filhos. É uma forma de comunicação, né? Nós comunicamos muito quando nós fazemos isso. E a última? É assim na sua casa? Em alguns raros momentos, será que a gente tem isso na nossa casa? Essa deveria ser a nossa comunicação, né? Nem sempre ela vai ser sorrindo assim, né? Com um olhar tão apaixonado. Mas é o ideal. É o que nós buscamos. Né? Principalmente nessa idade que eles estão, não é? Porque os filhos provavelmente já saíram de casa. Está só o homem e a mulher. E aí, como que fica essa comunicação? Enquanto a gente tem filhos, a gente conversa sobre filhos, né? Quando a gente trabalha fora, a gente conversa um pouco sobre o nosso trabalho. E depois que os filhos vão embora, que a gente se aposenta, que a gente fica em casa, né, dona Sueli, com o marido 24 horas no dia. Como que é essa comunicação? Só de olhar, gente, eu já sei. Só de olhar, eu já sei o que ele está procurando, às vezes. Eu vejo agora como um privilégio. Porque a gente pode levantar, eu também coloco a mesa, o café, a gente toma um café, ele ora primeiro, nós tomamos o café, depois nós lemos a Bíblia e a gente tem um tempo para comentar, porque às vezes ele quer saber de tais coisas que a gente está estudando o Velho Testamento, então ele quer saber o porquê daquelas coisas, então a gente fica ali um tempo, né, conversando sobre como que era, mas isso acontecia naquele tempo e tudo assim. Então eu vejo como privilégio e a gente tem que aproveitar isso, a gente faz todos os dias. Eu vejo como privilégio. Bênção. E agora Exemplo, meninas, exemplo. Não pode, agora a gente precisa mais trabalhar. Então, o serviço depois a gente cuida. Não tem pressa, né, dona Sônia? Não tem pressa. A comunicação não tem pressa, né? Isso é um privilégio, realmente. É um privilégio. Mas é um privilégio para aqueles que souberam durante os primeiros, os anos do meio, e nos anos finais conseguem aproveitar isso. Por isso que a gente está aqui nessa manhã estudando sobre esse tema, para nós podermos chegar nessa fase da vida e poder compartilhar desse privilégio com o nosso esposo. Né? Então vamos lá. O que é comunicação?
Segundo o dicionário, comunicação é a ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber uma mensagem como resposta, né? Nós podemos usar vários meios para nos comunicar. A fala, os gestos, né? Desenhos. Hoje, nós vamos trabalhar especificamente a fala, mas o nosso olhar também comunica. A nossa feição comunica. E ela também é importante, né? R.C. Sproul diz que a comunicação é, acima de tudo, um meio de conhecer. Nós conhecemos nosso cônjuge? Tem um artigo do R.C. Sproul no site Mulheres Virtuosas, que ele fala assim: a comunicação no casamento ela é importante. E ele faz uma conexão dizendo que a comunicação depende de quanto eu conheço o meu marido. Então ele vai falar assim, que antes da queda, o homem e a mulher eles estavam nus, né? E eles se viam e não se envergonhavam, e eles tinham uma comunicação perfeita. Depois da queda, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Se cobrir. Eles sentiram vergonha. E eles não se cobriram só com roupas. Eles cobriram, inclusive, a comunicação. Porque eles passaram a mentir, não é? Passaram a falar de maneira não adequada. Né? Então, o pecado, ele traz muitas consequências. E outra coisa também. Esse conhecer na Bíblia que o Sproul fala, quando em Gênesis nós lemos que Adão e Eva coabitaram, ali a palavra é conhecer. Eles se conheceram de maneira profunda. E isso é a relação sexual. É uma forma de nós conhecermos intimamente uma pessoa, não é? E mesmo com o pecado, Deus providenciou um lugar para que eles voltassem a ficar nus completamente. E esse lugar é onde? O casamento. Então eu passo a conhecer totalmente uma pessoa quando eu convivo com ela o tempo todo, não é? E o nosso marido é o único capaz, e nós também, por esse conhecimento ser tão íntimo e tão profundo, a nos conhecer como Deus nos conhece. E nos amar como Deus nos ama, apesar dos nossos pecados. Então é no casamento que essa comunicação tem que buscar a forma mais perfeita. Por quê? O nosso marido é o nosso melhor amigo. Ele é o nosso companheiro de vida. Então a nossa comunicação com ele tem que ser a comunicação mais aberta. Nós nos comunicamos com colegas de trabalho, nós nos comunicamos com o nosso chefe, nós nos comunicamos aqui na igreja como irmãs, não é? Mas ninguém nos conhece tanto quanto aquela pessoa que está conosco o tempo inteiro, não é? Um estudo da Universidade de Minnesota verificou que a comunicação ineficaz é um dos 10 maiores empecilhos para a satisfação conjugal. Gente, isso é muito sério, né? 82% dos casais, é muita coisa, 82% desejavam que o cônjuge externasse os sentimentos com mais frequência. Você imagina, você pegar 100 casais, 82 casais têm esse desejo? Ou seja, porque isso não acontece. O estudo também revelou que a comunicação satisfatória é o principal indicador de um casamento feliz. Por quê? Quando eu expresso os meus sentimentos, sejam eles de amor ou de insatisfação,
eu consigo consertar, não é? Agora, quando eu não expresso isso, quando eu não comunico isso para o meu parceiro, qual geralmente é a minha postura? Raiva, ira, respostas desagradáveis, não é? Eu não resolvo a situação. Logo, nós podemos dizer que a comunicação é um dos aspectos mais importantes do casamento. Porque quando ela está quebrada, o casamento também está quebrado. Quando não tem diálogo no casamento, não tem casamento. A gente vai empurrando as coisas com a barriga, não é? Vamos ver por que essa comunicação ela se tornou imperfeita. Começa lá, com a queda, né? Adão se comunicava com Deus perfeitamente. Deus falava, Adão obedecia, Deus compreendia, Adão compreendia todas as coisas, eles se comunicavam todos os dias na viração do dia, diz a palavra de Deus. Era uma comunicação sem ruídos, ou seja, não tinha desentendimentos. Um falava, outro entendia outra coisa. Não, Deus falava, Adão entendia. Adão e Eva até a queda também tinham essa comunicação perfeita. Por quê? Não havia vergonha, não havia medo, não havia mentira, não é? Então era uma comunicação perfeita. Mas o pecado afetou a nossa comunicação e nos trouxe grandes dificuldades, não é? A nossa comunicação com Deus, ela ficou interrompida, não é? Nós vemos que essa comunicação é restaurada em Cristo, mas ela ficou interrompida. Se não for pelos méritos de Cristo, eu não tenho comunicação com Deus, não é? E a comunicação com o nosso marido deixou de ser perfeita, ela passou a ter ruídos. Por quê? Agora eu minto, agora eu escondo, agora eu miro, agora eu grito, ou agora eu simplesmente me calo. Em razão do pecado, as nossas palavras passaram a ferir. Não é o que a gente vê lá em Gênesis 3? O que acontece quando Deus chama Adão e Eva e a serpente para prestar contas? Adão faz o quê? A culpa é da mulher que o Senhor me deu. Ou seja, ele já começa ferindo Eva. A culpa é sua, você não serve para nada. Não é? Eva, em contrapartida, também joga a culpa para a serpente, né? Ela poderia ter falado para Deus assim, a culpa é do marido que o Senhor me deu também, ele não estava lá na hora que eu comi, ele não falou nada para mim, quando eu dei o fruto para ele comer, ele foi omisso, não é? Então, em lugar do amor e da bondade, hoje nós temos o quê? A contenda, a ira, a malícia. Em lugar da sabedoria, nós temos a insensatez. Ao invés das palavras atenciosas, nós temos o quê? As palavras ditas ao vento, né? Vem na cabeça, eu falo. Vem na cabeça, eu falo. Não estou nem aí se eu estou machucando, se eu estou magoando. São irrefletidas. Numa discussão com o marido, a gente faz o quê? Ah, porque você é isso, porque você é aquilo, porque não é. Traz coisas do passado, joga na cara. E tudo isso acontece porque o nosso coração foi corrompido. Portanto, se o nosso coração é pecaminoso, as nossas palavras vão ser o quê? Pecaminosas. Vamos lá, Mateus 15, 18 e 20. Quem achar pode ler, por favor. Mateus 15, 18 a 20. Mas o que sai da boca vem do coração. E isso é o que contamina o homem. É isso? Isso? O 19?
porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias. 20, são estas? São essas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. O que sai da nossa boca, irmãs? O que é que sai aí? Falsos testemunhos, blasfêmias. Por quê? O nosso coração está cheio do quê? De pecado, não é? Mateus 14, 34. Quem achar pode ler também. Acho que eu pus errado. Foi errado nesse texto. Não é isso. Não é não. Não vou achar que eu pus tanto texto para a gente ler hoje, mas tudo bem. Esse é o sentido de que o nosso coração, ele está cheio de coisas ruins. Então, o que vai sair da nossa boca? Palavras que machucam, não é? Vão sair palavras que não têm amor, não têm bondade. É isso que o pecado provoca em nós. Geralmente, a nossa maneira de falar revela os ídolos do nosso coração. Quando as coisas não acontecem como a gente gostaria, o que acontece? A gente fica irada, não fica? É igual criança, não dá o brinquedo que ela quer. Ou tira alguma coisa da mão dela que ela não quer te dar. Qual é a primeira reação dela? Ela vem para te bater. Não é? Por quê? Para ela, o que é importante? Aquilo que ela quer, aquilo que ela sente. É o mais importante. Então, quando o nosso marido nos confronta e a gente não tem humildade para receber aquilo e a gente parte para agressão verbal, nós estamos levantando um ídolo no nosso coração. Por quê? O que você fala não tem importância, o que eu falo tem importância. Eu sou mais importante. Só o que eu penso é certo. Não é? Então aí nós estamos cometendo um pecado, nós estamos quebrando um mandamento, que é a idolatria. Né? Nós colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus e nós estamos pecando contra Deus e contra o nosso próximo. Porque nós aprendemos até aqui, praticamente em todas as aulas, que o que nós temos que ser ao nosso marido? Submissas. O marido é o que do nosso lar? Cabeça. Sacerdote. E ao sacerdote eu devo o quê? Respeito. Talvez o texto que você colocou é o 12:34. Ele fala assim, raça de víboras. Isso. Como podeis falar coisas boas sendo malas? Porque a boca fala do que está cheio o coração. É esse texto mesmo. Jesus nos chama de quê? Raça de víboras. É pesado, não é? É pesado. Bia? Não, eu ia falar que a Karen tinha achado. Obrigada. Desculpa, gente. Mas é isso, né? E aí, tem um autor, acho que eu não sei se eu trouxe o livro, eu acho que não. Um livro da Nutra, sobre aconselhamento, eu não vou lembrar o nome do autor agora. Ele fala assim, que ídolos exigem sacrifícios, não é? Quando os outros não cumprem nossas exigências, os nossos ídolos exigem que eles sofram. Não é isso que a gente faz quando a gente fica irada, porque alguma coisa não acontece do jeito que a gente quer? Eu vou magoar. Eu vou deixar ele bem lá embaixo. Não é isso que a gente pensa? Ou só eu penso isso? Só eu pego? Sou só eu? A gente vive numa guerra constante com o nosso marido. Quem é que vai machucar mais o outro? E a gente que machuca mais, né? Quem é? Porque a gente não faz a janta, não lava roupa. A gente não só usa a comunicação, como nós usamos outros meios, né? Que é a questão dos conflitos que aparecem. Nós usamos outros meios. Mas a comunicação, muitas vezes, é pior, sabe, Joyce, do que não fazer janta. Porque as palavras, elas ferem de tal modo que é pior que um tapa, muitas vezes, não é? Você sabe que eu fiz um combinado
Alexandre, né? Porque eu tenho uma personalidade muito forte. E eu sou uma pessoa que quando a gente discute, eu não aceito naquele momento, porque eu tô nervosa. Então eu combinei com ele assim: Alexandre, meu jeito é, eu não posso conversar com você no momento da briga. Para que a gente não piore, então eu prefiro falar no dia seguinte, porque eu tenho que ter um tempo meu de absorver, e aí a gente combinou isso, porque ele tem aquele ímpeto de querer resolver. Falou, não dá pra gente resolver na hora. O nosso esquema aqui vai ser assim: espere o dia seguinte, porque aí eu vou absorver aquilo, aí no dia seguinte eu vou falar com você como se nada tivesse acontecido. Nós vamos trabalhar muito isso daqui a pouco, Joyce. Os perigos e os benefícios disso, né? Por muitas vezes, além de quebrar o mandamento de nós só adorarmos a Deus, né? De termos o Senhor como único Deus, os nossos ídolos não estarem acima dele, nós quebramos um outro mandamento, né? Que é o 9º mandamento. Qual é o 9º mandamento? As crianças sabem decorar. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Para satisfazer os ídolos do nosso coração, nós utilizamos palavras ofensivas. E aí, eu trouxe aqui pra gente, vou passar aqui. Eu sei que está pequenininho, mas a gente vai ler algumas coisas. Olha o que o Catecismo de Westminster diz sobre a quebra do 9º mandamento. Meninas, isso aqui é muito sério. A gente quebra o 9º mandamento todos os dias. Todos os dias. E ainda tem gente que acha que não peca. Olha isso aqui. Os pecados proibidos no 9º mandamento são tudo quanto prejudica a verdade e a boa reputação do nosso próximo, bem assim a nossa, especialmente em julgamento público. O testemunho falso, subornar testemunhas falsas, aparecer e pleitear cientemente a favor de uma causa má. Vamos começar com o primeiro ponto ali. A boa reputação do nosso próximo. Quantas vezes, iradas, nós falamos mal do nosso marido? Isso aqui não é só para outras pessoas, não. É na nossa mente. Não é? Nós ficamos, porque ele não presta, porque olha o que ele fez comigo. Nós não estamos matando o nosso marido no nosso coração e na nossa mente? Pro filho. Você viu o que seu pai fez comigo? Olha, ele não me ama, ele não sei o quê. Ele é preguiçoso, ele não pega o sapato que ele deixou aqui. Eu a meia dele debaixo da cama. Não é? Tem várias coisas aqui. Eu vou pegar algumas para a gente pensar. Falar inverdades, mentir, caluniar, maldizer, depreciar, tagarelar, cochichar, escarnecer, censurar temerária e asperamente ou com parcialidade. Quantas vezes nós censuramos o nosso marido, os nossos filhos, visando o nosso bem, com parcialidade? Depreciar demasiadamente a nós mesmos ou a outros, em pensamento ou palavra. Vou parar por aqui. Né? Vai ficando muito difícil. Mas é só para nós pensarmos. A queda trouxe tudo isso para o nosso coração. E é isso que nós estamos comunicando para os nossos maridos e para os nossos filhos. Vamos voltar lá. Então, as palavras ofensivas e a nossa língua afiada nos levam a pecar contra o Senhor, né? A quebrar o mandamento do Senhor. Então, o pecado ele trouxe várias dificuldades à comunicação no lar. Muitos casais deixaram de se comunicar e expressar os seus sentimentos, não é verdade? A gente mora na mesma casa, mas a gente não se fala, a gente não olha mais nos olhos, a gente não tem coragem de dizer para o nosso marido: eu te amo,
Talvez porque esses sentimentos não existam mesmo, né? Alguns vivem uma comunicação unilateral, ou seja, só um fala e o outro só escuta. Para evitar conflitos, eu prefiro me calar. Eu fico quieta, eu não respondo, e aí só um fala. Não teve comunicação, né? Outros só se comunicam quando é necessário para resolver algo relacionado à casa ou aos filhos. Olha, você precisa pagar a conta de luz, precisa chamar o encanador, precisa ir na escola porque aconteceu isso com os filhos. Mas não conversam sobre eles, sobre a vida diária, sobre a palavra de Deus. Não sentam para tomar um café juntos, conversar coisas do dia a dia, né? A comunicação só vem por meio de palavras duras, não tem vida. Se eu me comunico com meu marido é só para reclamar, só para falar coisas que não são produtivas, que não glorificam a Deus. Ou até mesmo só há comunicação se um dos cônjuges força uma situação a fim de iniciar um diálogo. Ou seja, a pessoa está querendo restaurar, então ela senta e começa a conversar sobre um assunto aleatório. Mas a comunicação está tão quebrada que não resolve. Né? Esses são alguns dos problemas que a queda trouxe para a comunicação dentro do nosso lar. São só alguns, tem muitos outros. Muitos. E agora, como é que a gente resolve isso? A gente já viu que nós estamos errando, a nossa comunicação é falha, que ela não tem agradado a Deus, porque o nosso coração ele está corrompido, né? E como é que a gente resolve isso, então? Vocês estão muito quietos. Vocês estão parecendo comigo essa semana. Para não atrapalhar. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender a ouvir. Então, esse é o primeiro passo da comunicação, né? Não é só falar, é aprender a ouvir. Não é possível haver comunicação sem aprender a ouvir aquilo que o outro tem a nos dizer. E aqui nós vamos ler muitos textos bíblicos, tá? Provérbios 18, 13, e outra pessoa já abra lá em Tiago 1, 19, por favor. Alguém achou? Provérbios 18, 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Tiago 1, 19. Creio que Deus é um só. Fazes bem até que os demônios creem e temem. Não, é isso? Não. Não, É. Tiago 1, 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Até eu estava pensando nesse versículo que fala. Então, primeiro a gente precisa aprender o quê? Ouvir. Aí tem um ditado que fala assim, né? Que Deus nos deu dois ouvidos, 2 orelhas e uma boca. Por quê? Porque a gente precisa ouvir mais e falar menos. Isso não quer dizer que eu tenho que ficar calada, né? Não é isso que a gente quer. Mas a gente precisa aprender mais. A gente aprende mais quando a gente ouve mais, não é? E o texto que a dona Cida leu, que nós temos que ser tardios. Eu estava pensando, né? Aí quando eu acabei de pensar, você falou, Porque quando a gente respira, né? A ira vai diminuindo. Então, por isso que a gente precisa ouvir mais. Então, o Ted Tripp fala assim: toda vez que você estiver numa discussão com seu marido ou filhos, pare e reflita. Como meu marido ou filho pode sair dessa situação mais parecido com Cristo? Porque aí
eu vou domar a minha língua. Se eu respondo de pronto o que vem, geralmente vem palavra o quê? De ofensa, não é? Mas quando eu paro, deixa eu respirar. Eu preciso falar e responder ao que ele me disse de uma maneira que leve o meu marido ou o meu filho a ser mais parecido com Cristo. A minha ira vai fazer com que meu marido seja mais parecido com Cristo? Ou vai levar ele a pecar? Fala, Silvia. Não, era isso mesmo. Essa parte eu não tinha entendido direito. Como que eu vou sair de uma discussão fazendo com o meu marido mais parecido com Cristo? Quando eu uso palavras que edificam e não que destroem. Leia lá o texto de Provérbios 12, 18 e depois a gente vai ler outros textos que falam sobre isso. Provérbios 12, 18. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. A língua dos sábios cura, né? Ela calma, ela traz paz e não piora o que já está difícil. Então é nisso, a gente tem que parar, refletir. Se eu usar uma palavra de ira, uma palavra que não vai trazer bênção para o meu lar, eu vou levar o meu marido a pecar. E eu vou pecar mais ainda, né? Porque aí eu vou mirar mais, porque ele vai responder aquilo, provavelmente. Mas as minhas palavras têm que levar o meu marido a glorificar a Cristo, a ser mais parecido com Ele. Não se preocupem, o marido de vocês está ouvindo exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. Eu sei que vocês estão, mas meu marido que precisa ouvir isso. Meu marido precisa, ele está ouvindo. Põe a aula para ele assistir, Bia. É exatamente a mesma coisa. Tudo que eu coloquei aqui, o pastor colocou na aula dele. Até ele falou assim, obrigada, porque você fez a aula para mim. Nós fizemos juntos ontem de manhã, né? E falamos assim, vamos falar sobre o mesmo assunto, porque depois eles vão poder conversar sobre as mesmas coisas. Tá? Então eles estão ouvindo. Eles também precisam, na hora de falar com vocês, parar e pensar se eles estão te levando a Cristo. Tá? Segundo ponto, pense antes de falar. A gente tratou um pouquinho ali, né, sobre isso, mas vamos lá. Depois de ter ouvido com atenção, pense antes de responder. Como crentes no Senhor, devemos ter cuidado com nossas palavras, porque seremos responsáveis diante de Deus por toda a palavra que pronunciamos. Irmãs, isso é muito sério. Leia o texto lá de Mateus 12, 36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Nossa, o dia do juízo vai ser louco, hein? Vai ser a semana do juízo, né? Olha lá. A gente não para pensar sobre isso, não é verdade? A gente não para pensar que de tudo que a gente falar, nós vamos prestar contas. Vamos trazer isso de forma simples para o nosso dia a dia. Quando a gente fala mal de alguém para outra pessoa, você já pensou que você vai prestar conta disso para Deus? Quando você fala palavras duras para o seu filho, que não o levam a Cristo, você já pensou que você vai prestar conta diante de Deus? Até dos pensamentos. Isso que é pior, né? Muitas vezes a gente fecha a boca, mas o nosso pensamento já matou, né? Já matou.
minhas. Por isso que antes de falar, eu tenho que pensar, porque as minhas palavras, eu vou dar conta de cada uma delas diante de Deus. Por isso também da minha boca só podem sair palavras que edificam, que glorificam, que levam o outro a não pecar. Nós temos aí vários textos. Eu vou pedir para cada pessoa abrir um. Provérbios 15, 23. Provérbios 15, 28. Provérbios 21, 23. E Provérbios 29, 20. Provérbios 15, 23. Alguém já achou? O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo. Quão boa é! Porque ele parou, pensou, e aí ele conseguiu dar o quê? Uma palavra adequada. Provérbios 15, 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Porque quando eu não penso, a primeira coisa que vem à minha boca são palavras que não edificam. Geralmente. E aí nós vamos voltar. Por isso que eu falei, todas as aulas se complementam, né? Nós falamos aqui sobre a questão do fruto do Espírito, que nós precisamos nos encher do Espírito. Por quê? Porque quando a gente está cheia do Espírito, as nossas palavras vão manifestar isso. Quando eu tenho intimidade com Deus, eu paro e penso, porque eu quero glorificar esse Deus. Agora, quando eu estou distante de Deus, quando o meu coração não está cheio do fruto do Espírito, o que meu coração vai fazer? Vai mandar para minha boca palavras do quê? Que só trazem desgraça, não é? Provérbios 21, 23. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Porque a tendência, depois que a gente fala, é a gente se arrepender. Não é? Mas aí o estrago já foi feito. Nós já machucamos. Muitas vezes nós causamos uma discórdia tão grande que para encontrar a solução, olha, é difícil, não é? Eu sempre gosto daquela frase que diz que você é dono da palavra enquanto ela está dentro da sua boca. Depois que você é profundo, você vira escravo. Da nossa boca tem que sair o quê? Palavras que edificam. E isso aqui no contexto da nossa casa, principalmente, em primeiro lugar, no contexto de igreja, no contexto de trabalho, não é? As nossas palavras precisam glorificar a Deus. Provérbios 29, 20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Pesado, né? Maior esperança há para o insensato, porque o insensato não conhece. Mas você conhece a palavra de Deus, você sabe aquilo que agrada a Deus. Você vai dar conta disso no dia do juízo. Terceiro ponto. Fale a verdade em amor. Então, nós primeiro ouvimos, depois nós pensamos para responder, e agora a nossa resposta tem que ser como? Amorosa. Falar a verdade nem sempre é fácil, não é? Às vezes traz sofrimento, não é? Quando a gente precisa repreender um filho, ou até mesmo o nosso marido. Algumas vezes nós vamos precisar falar com respeito, porque ele é nosso marido, ele é o sacerdote do nosso lar, mas às vezes eles precisam ser repreendidos para não cair em pecado, não é?
somos auxiliadoras até nisso. Né? Até nisso, Bia, até nisso. No entanto, o apóstolo Paulo nos fala em Efésios 4:25. Alguém leia para mim, por favor. Por Efésios. isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nós temos que falar a verdade, mesmo que muitas vezes ela doa, não é? Só que a forma como nós falamos essa verdade é que vai edificar. Ela tem que ser dita de maneira amorosa, paciente, bondosa. Deus muitas vezes foi duro com o seu povo, não foi? Deus manifestou a sua ira, mas era uma ira santa. Era em amor. Por quê? Sempre que Deus disciplina o seu povo, é com um propósito. Né? Deus não disciplina o seu povo só porque ele fica irado com o pecado. Ele disciplina com um propósito de glorificá-lo. Sempre. Sempre. Então, quando nós exortamos uma pessoa, seja o nosso marido, seja um filho, seja um amigo, nós temos que fazer isso de maneira que glorifique a Deus. Com o propósito do quê? De crescimento, de levá-lo mais perto de Cristo. Não é? O próprio Senhor Jesus nos exorta a procurar o nosso próximo para resolvermos nossos conflitos. Leia lá Mateus 18:15. Por favor. Se teu irmão pecar contra ti, vai aquilo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se pecar contra você, o que você faz? Fica falando mal, fica xingando nos seus pensamentos. Às vezes nosso marido peca contra a gente e fala mal da gente, não é? Fala palavras que não nos agradam. Qual é o nosso papel como cristã? Ficar calada, sair gritando, como muitas vezes ele. Falar a verdade em amor. Porque quando eu faço isso, o que acontece? Eu ganho. Eu ganho, né? Vamos lá. 4 pontos. Seja amável nas palavras. O que se espera daquele que fala a verdade em amor é que ele sempre use palavras doces com o seu cônjuge. Quer nos momentos alegres, quer nos momentos delicados. Vamos ler lá em Provérbios 16, versículo 24, e outra pessoa já abre em Provérbios 24, 26. Provérbios 16, 24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma, medicina para o corpo. As palavras doces, elas apaziguam, não é? As palavras iradas, elas trazem contenda. Provérbios 24, 26. Como um beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. Ah, que delícia, não é? O beijo é uma coisa ruim? Lógico que não. É uma coisa tão doce. Tem o beijo do filho, que é doce como um mel pra gente, né? Mas o beijo do nosso marido tem que ser também. E assim tem que ser as nossas palavras. Doce, amável. Nosso marido não nos beija no momento de ira. Nem nós beijamos em momento de ira, não é? Muito pelo contrário. As palavras duras, elas podem machucar muito mais que uma agressão física. A gente já falou aqui. Elas destroem. Por isso, nós precisamos do fruto do Espírito. O pastor fez uma série
aí a semana passada, alguns dias, com mensagens de 1 minuto sobre os frutos do Espírito, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando o nosso coração está cheio desse fruto do Espírito, da nossa boca vai sair o quê? Palavras que edificam, palavras de bondade, palavras de paz. Leia lá para mim, Mateus 12:34. A gente já leu esse texto? Já, né? Nós já lemos. Quando eu não tenho meu coração cheio do Espírito, dificilmente eu vou conseguir falar com meu marido com palavras doces, porque é próprio do meu pecado agredir. É próprio meu. Eu só consigo mediante Cristo na minha vida. Eu não consigo por mim. A força não está em mim de ser bondosa, né, de ser amável. Não está. É só a graça de Cristo. Último ponto. Evite rixas. É natural que as pessoas que convivem, especialmente no casamento, criem dificuldades na comunicação. Quando a gente passa muito tempo com alguém, é natural que hajam divergências, né? Nós temos opiniões diferentes, nós pensamos diferente. É natural. Mas o ensinamento de Provérbios é que devemos, ao máximo, evitar todo e qualquer tipo de contenda. Provérbios 17:14 e Provérbios 26:21. Quem achou, pode ler. Começar uma discussão com a recusa. Por isso, desista antes que surja o conflito. Geralmente uma discussão leva a outra, né? Quanto mais a gente briga, mais aquilo aumenta. Provérbios 26:21. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. O que o carvão faz? Quanto mais carvão a gente coloca, mais fogo tem. Mais cresce a labareda, não é? Então, se no meio da discussão eu coloco fogo, eu coloco lenha, o que vai acontecer? Uma hora explode. É isso que Provérbios estamos falando aqui. Quanto mais lenha, quanto mais carvão eu colocar na discussão ou provocar, menos eu vou conseguir me comunicar. O caminho bíblico para se evitar brigas é ouvir, refletir e responder com sabedoria, que foi o que a gente viu até aqui, né? Primeiro, eu aprendo a ouvir. Depois eu aprendo a pensar. Depois que eu refletir sobre aquilo, tendo o meu coração cheio do fruto do Espírito, eu respondo com amor e sabedoria. Então, nós devemos ter uma linguagem doce. Provérbios 25:15. A longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga ossos. Muitas vezes a nossa palavra bondosa vai constranger nosso marido, vai fazê-lo pensar: poxa, eu estou aqui falando de maneira grosseira, a minha esposa vem uma palavra doce. Que sacerdote do lar eu estou sendo? A mesma coisa para nós. Muitas vezes a gente grita, a gente esperneia, a gente fala o que não deve, vem o nosso marido e responde em amor. Que mulher virtuosa eu estou sendo? Que respeito eu estou dando ao meu marido? Provérbios 26:21. A gente já leu isso, né? Desculpa. 16:21. Foi? Já leu também? A nossa palavra, então, tem que ser doce, tem que ser sábia e gentil. Provérbios 15:4.
vida, mas a perversa quebranta o espírito. Então, a língua serena produz a vida. E a língua que não é serena, ela é perversa, né? Ela quebra o espírito. Né? Devemos nos despojar da linguagem errada. Colossenses 3:8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Então, isso tem que ficar fora, né, da nossa comunicação. A ira, a maledicência, tem que ficar fora daquilo que a gente comunica. E nós devemos tratar o nosso cônjuge como gostaríamos de ser tratados. Mateus 7:12. Quem achou pode ler, por favor. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Nós temos tratado o nosso marido como a gente quer ser tratada? As nossas palavras para o nosso cônjuge têm sido as palavras que nós gostaríamos de receber? Muitas vezes a gente só espera, não é? A gente espera que ele diga que ama, a gente espera o carinho, a gente espera a bondade, a gente espera tudo. Mas nós não damos, nós não sacrificamos. Se o meu marido não faz, eu devo fazer mesmo assim. Por quê? Nós já vimos isso também. Nós estamos fazendo para ele e por ele. Nós estamos fazendo para Cristo. Então, o nosso falar, em última instância, né, vamos pensar assim, tem que ser o falar que nós temos com Cristo. Nós usamos palavras chulas, palavras que magoam, palavras iradas para falar com Deus, com o nosso Salvador. Não, né? Nós falamos com Cristo de maneira irada e gritando, como muitas vezes nós falamos com os nossos filhos. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, são bênçãos. E eu peguei pensando essa semana, falei, Senhor, como eu tenho pecado contra o Senhor. E por isso essa aula foi tão difícil para mim, porque muitas vezes eu tenho pecado contra Deus, sem nem ter consciência disso. Quando eu grito com meu filho, muitas vezes, eu dou respostas rudes ao meu marido. Às vezes sem ele ter feito nada, não é? Simplesmente porque ele chegou em casa, a minha casa está bagunçada, está um caos, ele entra e eu faço o quê? Esbravejo, não é? Eu já saio gritando. É porque essa casa é não sei o quê. Você está vendo esses filhos? Não é? Hoje de manhã eu tive que ficar catando as suas meias debaixo da cama. Você não me ajuda, você é um imprestável. Nós estamos cuidando do nosso marido e nos comunicando com o nosso marido e com os nossos filhos, como nós nos comunicamos com Cristo. É difícil, não é? É muito difícil. Mas essa tem que ser a nossa comunicação dentro do nosso lar. Ela tem que espelhar Cristo, ela tem que brilhar Cristo. Só tem uma coisa, né? Você percebeu, seja humilde, peça perdão. Sim. Porque às vezes, né, nesse ímpeto, você fala coisas que não devia, mas depois você cai em si e fala, poxa vida, não preciso me arrepender, inclusive com os meus filhos. Não é? Não é porque eles são menores que eu não tenho que me arrepender
ter gritado com eles, de ter errado no jeito de falar. Eu preciso ter humildade, e eles precisam ver essa humildade em mim. Eles precisam ver que há reconhecimento de pecado, para que eles também reconheçam o pecado deles. Eles precisam saber que eu não sou perfeita, eu sou pecadora, eu sou miserável, mas eu tenho um Cristo que perdoa. É assim que nós ensinamos o amor de Cristo para os nossos filhos. Que eles vão errar muito, mas Deus vai perdoá-los. Concluindo, converse muito com seu marido sobre todos os assuntos da vida pessoal, sentimental, profissional. Fale o que incomoda você no casamento e causa tristezas, mas fale em amor, não deixe de falar, não deixe de comunicar, porque senão nós nunca vamos ter um casamento como aquela última foto nós vimos. Nós vamos guardar mágoas, isso vai ficar crescendo dentro do nosso coração e vai chegar a um ponto que nós não vamos mais nos comunicar. Nós não vamos conseguir mais falar. A primeira foto que eu coloquei lá na capa da aula é uma barreira. O marido de um lado e a esposa do outro. Não tem mais comunicação. Então converse. Fale aquilo que angustia, aquilo que você não gosta. Olha, você me entristece quando você faz isso, você me entristece quando você fala desse jeito. Mas seja aberta também para ouvir. Porque nós não somos perfeitas. Nós erramos e erramos muito. Muitas vezes nossos maridos erram porque nós erramos primeiro. Porque nós provocamos. Não tenha medo ou vergonha de falar. O seu coração precisa estar aberto diante do outro, como um livro está diante do seu leitor. Reserve um tempo para isso. O nosso coração tem que ser para o nosso marido um livro aberto. Ele precisa saber o que nós pensamos, o que nós sentimos. Esse é o conhecer. Como é que nós queremos ser um com o nosso marido, se o nosso marido não conhece aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós gostamos? Eu vejo algo que é muito comum, mulheres. A primeira imagem que você colocou como barreira ali, eu vejo algo que é muito comum nós mulheres colocarmos como barreira no nosso relacionamento com o marido, os filhos. Então a gente deixa de fazer muitas coisas com os nossos maridos, pensando em primeiro lugar os filhos. Isso acontece muito. E não só isso, né, Tessa? Nós tratamos muito melhor os nossos filhos do que os nossos maridos. Quando deveria, não é que tem uma rivalidade aí, não. Mas o nosso marido deveria ser tratado muito melhor do que os nossos filhos. Em amor, em bondade, nas palavras, né? Porque ele vem primeiro do que os filhos. Você colocou no final, nós temos essa obrigação de termos e reservarmos um tempo nosso para os maridos. Sem filhos. Porque às vezes você está numa questão como filho e você não abre para o seu marido. E ele tem uma outra visão onde ele vai lhe ajudar com isso. Esse coração aberto, o livro aberto, de fato, um precisa exatamente conhecer o outro para ajudar. Nós, normalmente, ficamos mais tempo com os filhos do que os pais. Então, às vezes, nós achamos assim, eu sei muito mais dos filhos do que você. Mas o marido precisa saber. E se ele chega e eu não tenho esse momento para falar, como que o marido também vai conhecer mais e saber os problemas que eu estou enfrentando, que os filhos estão passando? É difícil? Mas nós devemos fazer esse esforço para reservar um tempo a sós com o marido. Teve um dia que eu falei para vocês, passem a anotar, porque a vida corrida de todo mundo, você não vai ter todos os dias tempo para tirar. Mas passa a fazer uma listinha, né? Lá está até a figura do WhatsApp,
Mas assim, precisamos conversar a respeito. E tire esse tempo. Ore antes. Tem um casal que eles eram do Palavra da Vida, eu não vou lembrar o nome, mas uma história que eu contei, que eu ouvi, eu achei muito interessante eles falando sobre essa questão de que nós devemos mostrar para os nossos filhos que nós precisamos de um tempo com o nosso marido. Então, todo dia, esse pastor chegava em casa e a esposa, ele cumprimentava todo mundo e os dois iam para o quarto. Não era para se relacionar sexualmente, não era para isso não, tá? Também não tem nenhum problema nisso, mas não era para isso. Era para que eles pudessem contar o que aconteceu durante o dia. A mulher contar sobre os filhos, o marido contar o que aconteceu. E aí, depois desse tempo, eles saíam e aí o marido ia ter o tempo com os filhos, né? Nós precisamos mostrar para os nossos filhos também que nós precisamos desse tempo. Lá em casa é uma disputa. Quando meu marido está em casa, imagino, 3 em cima dele e eu também querendo conversar, porque às vezes eu fico sozinho o dia inteiro. Quando ele chega, eu quero falar, né? Mulher gosta de falar, então eu quero falar. Então é uma disputa. E às vezes ele fala assim para eles: agora eu estou falando com a mamãe. Faz eles irem para lá. E por quê? A gente precisa. E eles também precisam entender que nós somos mais importantes na vida do nosso marido do que eles. Né? Vamos lá, tem mais um slide só pra gente. Eles percebem quando a gente está com eles, porque teve um dia que eu e o Marcos, a gente também não consegue conversar em casa, que é uma disputa de colocações da família. Nós fomos pro carro, ele foi me buscar no ponto e nós ficamos no carro, pelo menos assim, 40 minutos conversando. Quando eu subi, a Lorena falou assim: nossa, vocês foram tomar açaí, né? Só vocês não, conversa de adulto. Mas eles precisam saber que a gente conversa sobre eles também, né? A Letícia aprontou umas coisas lá na semana e eu sempre falo assim: eu vou falar com o papai. Mas por quê? Que tudo tem que falar com o papai? Tem que falar, porque nós decidimos as coisas juntos. A mais velha é assim: tudo você tem que pedir para o papai. Tudo tem que pedir para o papai. Ele é o sacerdote do nosso lar, ele que decide. Nós precisamos ter essa consciência de que há essa comunicação com a gente, né? Então, esteja disposto a reconhecer os seus erros na comunicação, como palavras duras, grosserias, desdenho, e peça perdão e arrependa-se. Não guarde questões não tratadas, porque isso vai virando uma bola dentro da gente. E aí fica: eu devia ter falado isso, eu devia ter provocado mais isso, não é? Examine constantemente o seu coração, para que não fique nenhuma raiz de amargura. Não espere que ele venha até você para resolver a situação. Vá. Ainda que seja necessário, peça perdão, mesmo que muitas vezes não seja sua culpa, mas peça perdão. Se for para resolver o conflito, a gente precisa. Quebre o seu orgulho e vá humildemente ao outro para tratar a questão. A gente precisa. Ouça e pense antes de falar. Treine a capacidade de ouvir e refletir. A pessoa que responde sem falar é tola. Deixe o seu cônjuge dizer o que está em seu coração. Então ore para que Deus dê palavras sábias, palavras que edificam. Não deixe o calor do momento guiar suas palavras, mas o Espírito Santo. Deixe que o fruto do Espírito tome conta da sua boca. Suas palavras precisam ser abundantes da graça para a edificação e satisfação do seu casamento. A nossa comunicação, ela precisa refletir Cristo. Pratique. Pense. Se for preciso, Joyce, dê um tempo. Fala: agora eu não posso falar. Eu vou orar. Tem um pastor amigo nosso que fala para a esposa dele, quando ela começa a falar, ele fala assim: vai para o quarto orar, depois a gente conversa. Por quê? Porque é verdade, a gente precisa muitas vezes que
quebrantar o nosso coração primeiro. Então vai para o quarto, vai para o banheiro, ora, depois você volta. E aí, eu vou indicar um filme para vocês. Não é um filme novo, é um filme bem antigo, mas é um filme cristão que fala muito sobre isso. Um compromisso precioso. Nós temos um compromisso com o nosso marido, né? E para que esse compromisso dure até quando Deus nos chamar, que esse é o casamento cristão, né? Nós precisamos assumir o compromisso de nos comunicar bem com Ele, de maneira santa, de maneira que agrade a Deus, que glorifique a Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Vão ter muito problema em casa. Eles assistiram a mesma coisa, né? Aproveitem as aulas que vocês estão assistindo juntos para conversar. É uma oportunidade gigantesca. Se você tem coisas que vocês não trataram, agora é a hora, é o momento. Então aproveitem esse tempo para isso. Nós estamos abrindo portas, né? Vamos dizer assim, nós estamos abrindo portas para que vocês se comuniquem. Vamos orar, meninas, para terminar? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, porque a Tua palavra é santa, a Tua palavra é viva, a Tua palavra comunica aos nossos corações. E muito obrigada, Senhor, porque o Teu Santo Espírito aplica essa palavra no nosso coração para que possamos colocar em prática, Senhor. Abençoe as nossas vidas, para que sejamos mulheres que edificam o Seu lar, no falar, no agir. Ensina-nos, Senhor, a nos comunicar melhor com o nosso marido, com os nossos filhos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meninas.